Oi, gente, tudo bem? Hoje, depois de algumas semanas, nós vamos encerrar o nosso conteúdo relacionado ao plano de negócios. Nós vamos ver hoje os três últimos passos, o que seriam os últimos três passos desse plano, desse documento, que é de extrema importância para todo empreendedor. É a partir dele que os empreendedores eles vão identificar onde o seu empreendimento ele está sendo onde ele está sendo falho ou não, onde ele pode ser positivo e onde ele pode ser negativo. Só lembrando para vocês que na semana passada nós destacamos muito a questão das despesas. A gente conheceu a diferença do que é despesa e o que são custos, certo? Despesa ela pode ser definida, pode ser considerada como custos extras que a gente tem em relação ao nosso empreendimento. Então, um gasto com publicidade, com divulgação, pode ser considerada uma despesa, porque não é uma atitude que a gente faz mensalmente. A gente faz a cada 2 meses, a cada 3 meses, certo? Já custos, a gente vai ligar os custos com gastos regulares, certo? Esses custos eles podem ser fixos ou também eles vão ser podem ser variados. Custo fixo é uma conta que você paga todo mês e ela tem um valor específico, vai ser R$ 100 todos os meses. Já os custos variados vão ser aqueles custos que a gente tem, por exemplo, com conta de energia, que você sabe que ele vai vir, mas o valor dele, dependendo de um mês para o outro, pode aumentar ou pode diminuir, tá certo? Como eu falei com vocês hoje, nós vamos ver os três últimos passos desse plano de negócios. Vocês devem ter percebido que quando a gente estuda empreendedorismo, ele exige conhecimento de diversas áreas, não só um conhecimento relacionado ao meio empreendedor. Um exemplo disso que nós podemos citar é o mais comum, é o exemplo da matemática. A matemática ela vem a ser fundamental para que o negócio ele tenha uma vida financeira organizada e assim ele possa crescer. E a partir dela que a gente vai ver se o negócio ele é viável ou não, certo? Mas percebemos também que o conhecimento de áreas que nós trabalhamos na escola, apenas elas, só elas, não é suficiente para que sejamos ótimos empreendedores. Os empreendedores se costuma ter a ideia que eles têm uma percepção diferente, uma habilidade diferente, para que ele possa desenvolver o negócio, para que o seu negócio ele possa engrenar. Um exemplo, uma das habilidades que ele deve ter é a questão da persistência. Ele deve ser persistente, ou seja, nunca desistir do empreendimento, do negócio que ele almeja abrir. Um exemplo que a gente pode citar é o dono não, o presidente do atual dos Estados Unidos. Ele é dono de uma rede de empresas, de hotéis, que para ele conquistar o que ele tem hoje, ele chegou a falir 6 vezes. Então ele pode ser considerado uma pessoa persistente, porque ele mesmo falindo, ele não desistiu, certo? Então essa é uma das habilidades, essa é uma das ações diferenciadas que um empreendedor ele deve ter. Hoje nós iremos trabalhar mais três etapas. Quais são essas etapas que a gente vai trabalhar hoje? Desenvolver ações de comunicação para divulgar a marca, ou seja, a gente vai entender o porquê a comunicação da empresa com o público é tão importante. Nós vamos determinar quem vai gerenciar cada setor daquele empreendimento, como segunda etapa. E como terceira etapa, nós vamos avaliar os resultados do empreendimento, realizando ações para fidelizar o cliente. O que é que a gente vai entender como fidelizar o cliente? É fazer com que aquele cliente ele venha mais vezes para a nossa empresa. Uma das medidas que a gente pode tomar, por exemplo, quando a gente muitas vezes vai numa pizzaria, é muito comum isso na casa do bolo. A gente, quando compra o bolo, eles dão um cartãozinho. Quando você completar aquele cartãozinho todo de carimbo, você ganha um bolo grátis. Então isso é uma medida que as empresas elas tomam para que os clientes eles se tornem fidelizados, tá certo? Ó,
No ponto de hoje, no primeiro ponto que nós vamos tratar, como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar a necessidade de desenvolver ações de comunicação para divulgar a marca. Mas o que é isso? O que é que a gente pode, como a gente pode ver a importância disso? O que isso significa? Nesse ponto, nós vamos mostrar nossa marca ao público, dizer quem somos, o que oferecemos, realizar a comunicação com o público em geral, tornar nossa empresa, o nosso empreendimento conhecido, certo? O principal objetivo da comunicação que as empresas realizam é atrair a atenção do público ou do cliente, despertar a curiosidade daqueles que o nosso empreendimento ele pretende atingir, mostrando serviços e produtos que nós vamos oferecer. Nós podemos realizar essas ações a partir, por exemplo, de outdoor, de propaganda em TV, rádio, jornal, a partir de promoções e também da distribuição de brindes, para que o público ele possa ir até a nossa loja, certo? Um tipo de e-mail que está sendo muito utilizado atualmente para divulgar produtos é a internet. Os digitais influencers, eles estão exercendo um papel muito importante em relação a isso. As empresas, elas dão produtos para esses digitais influencers para que eles possam divulgar esses produtos, para que o grande público tenha noção disso. Por quê? A internet é um dos principais elementos de comunicação que a gente tem hoje em dia, atualmente. A gente até trabalhou algumas aulas atrás sobre o e-commerce, que é um tipo de comércio que é realizado pela internet. Algumas lojas elas abrem apenas na internet, não ocupam um espaço físico, certo? Um exemplo disso tem um aplicativo chamado Enjoei. É um tipo de brechó que as pessoas postam, vendem os materiais que elas não querem mais utilizar no seu dia a dia. Então elas compram, um tempo depois elas vão revender, certo? Qualquer dúvida a gente vai tratar no Google Meet. O segundo passo que nós vamos trabalhar hoje é a atribuição de funções que cada um terá no negócio. Nós basicamente falamos desse aspecto todo durante toda a temática que a gente trabalhou sobre o plano de negócios. Mas por que isso acontece? Qual a importância disso? A gente tem que entender o seguinte: as pessoas são os pilares do empreendimento. Sem elas que são responsáveis pelo negócio, não tem como dar certo, certo? Então as pessoas elas são os principais pontos de interesse de qualquer empreendimento. Sem essas pessoas, o empreendimento não tem como dar certo, sem a função que cada um executa dentro desse empreendimento. Outro ponto importante quando nós falamos das relações pessoais no empreendimento são os relacionamentos. Nós, enquanto funcionários ou empreendedores, devemos sempre trazer atitudes positivas e evitar, dentro do ambiente de trabalho, discussões, fofocas, brigas, entre outras situações desagradáveis. Muitas empresas elas chegam a fechar, a falir ou a mudar de nome por conta de brigas entre quem vai gerenciar aquela empresa. Um exemplo disso é a Reebok e a Adidas. Antes elas eram uma empresa só, não existia a Reebok. Mas a partir de briga de irmãos que administravam a Adidas, quem saiu derrotado, vamos dizer assim, daquele conflito, saíram da Adidas e abriram uma concorrente, que foi a Reebok, certo? A última etapa que nós vamos trabalhar hoje é a questão da necessidade de sempre os empreendedores realizarem autoavaliação. Essa questão da autoavaliação é importante porque quanto mais realizarmos essa ação, mais nós vamos tender a melhorar nossas atitudes, enquanto empreendedor e também enquanto pessoa. Essa etapa ela pode ser aplicada não só na hora da montagem do empreendimento, mas durante todo o seu desenvolvimento, para que a gente possa aumentar as chances do empreendimento ele prosperar, para que ele venha a dar certo. A gente trabalhou isso no início do ano. Um autoconhecimento, uma autoavaliação, percebeu no que nós somos bons e no que nós temos que melhorar, tá certo? Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Nós finalizamos hoje o plano de negócios.
o conteúdo em si do plano de negócios, eu vou esperar vocês agora no Google Meet para que a gente possa esclarecer qualquer dúvidas. Até já já e a gente se encontra no Google Meet. Tchau, tchau. Um bom fim de semana.